escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta. Oiê, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu tenho uma história muito interessante para contar e uma história que nos mostra como devemos ser obedientes a Deus e principalmente não deixar ninguém mudar o nosso pensamento sobre Ele. A história de hoje se passa numa região que fica próximo a essa linha laranja aqui, ó, no mapa antigo da Bíblia, perto da Galileia. Essa região no mapa de hoje, ela fica aqui, ó, nessa bolinha laranja aqui embaixo. Aqui. Entre o Iraque e a Arábia Saudita. Essa região é conhecida como Palestina, nesse outro mapa aqui, ó. E a história de hoje, ela começa aqui no Vale de Jezreel e acaba aqui no Monte Carmelo. E a história de hoje nos diz que jamais devemos acreditar em outro Deus, que não o Deus absoluto que existe e que nós já conhecemos. Acontece que lá no vale, sabe o que é vale? Vale é o meio entre duas montanhas. Então, imagina, é um buraco. As montanhas estão bem aqui em cima e o vale é essa parte de baixo. Acontece que ali tinha um rei e ele chamava Acabe. Ele não acabou, calma, é só o nome dele. O que aconteceu foi o seguinte: esse rei, ao invés de acreditar em Deus, acreditava num falso Deus chamado Baal. E Baal era conhecido naquela região do mapa por conseguir tudo para aquele povo. Então, tinham os que conheciam a Deus, como a gente já sabe, e tinham os que acreditavam que Baal era melhor que Deus. Isso acontece hoje em dia também, né? Muita gente acredita que Deus não é um só, que Deus são vários, que cada Deus é melhor que o outro, e isso a gente sabe que é mentira. Enfim, acontece que naquela região, pela falta de crédito de Deus, poxa, se ninguém acredita em Deus, o que acontece na vida das pessoas quando algo dá errado, ou quando você acredita em algo errado, ou quando você faz algo errado? Até a mamãe da gente sempre diz, né? Deus, cuidado, Deus castiga, e Deus castiga mesmo. Naquela terra, não chovia. Fazia muito tempo que não chovia. E todo mundo sabe que as plantas só crescem se tiver chuva. Se a gente passar o dia inteiro sem beber água, a gente provavelmente vai ficar doente. E é a mesma coisa. Nós precisamos dar água para as plantas, para as comidas, para beber. Agora imagina se você ficar o dia inteiro sem beber água. Você se sente mal, a boca fica seca, né? Coisa horrível. Imagina ficar anos sem ter água. Sem ter comida, porque não tenho água, não tem como plantar, não tem comida. Isso foi um castigo. Deus castigou aquele povo porque preferiu acreditar num homem do que acreditar em Deus. E lá na Bíblia tem uma passagem que diz: bobo é o homem que acredita no homem. E foi exatamente isso que aconteceu. Só que Deus, por mais que tenha castigado aquele povo, jamais desistiu de provar, de fazer aquele povo entender que ele era uma pessoa absoluta e que não tinha mais ninguém igual a ele. Então Deus ficava sempre tentando convencer aquelas pessoas e mandou para aquela terra. E essa pessoa também viveu esse período de seca, de fome. Mandou Elias, um profeta,
deixou Elias lá escondido para ver como aquelas pessoas se comportavam. Se existiam pessoas que acreditavam em Deus, Deus faria por aquelas pessoas, por aquela terra, algo muito bom. Mas como ali não tinha ninguém que acreditava, Deus então julgou que era melhor deixar alguém lá, de olho, de vigia, para ver o que ia acontecer. Mas Elias acreditava em Deus. Então Elias não sentiu falta de nada. Não faltou água, não faltou comida, porque Deus dá para todas as pessoas que nele creem tudo o que for necessário para viver. Por isso que a gente, quando tem alguma dificuldade, tem algum problema, a gente ora pedindo ajuda. Aquelas pessoas daquele vale não pediam ajuda. Então, se ele não pede ajuda, Deus fala assim, bom, não está pedindo, não está precisando, né? Então, se vira aí sozinho. Mas Deus deixou Elias ali como alguém que estava ali para ver tudo o que estava acontecendo. E uma certa hora, depois de perceber que nada dali ia mudar, que as pessoas continuavam a acreditar cada vez mais em Baal, Deus pediu para o profeta Elias ir falar com o rei. E falar que ali ia chover muito. E eles tinham que sair dali. Mas ninguém acreditava em Deus mesmo, né? Elias ficou muito bravo mesmo, porque ele foi, avisou e ninguém fez nada. E naquela época, o rei, o Acabe, ele tinha um carro, não um carro como esses que a gente vê hoje. Então, ele andava com os cavalos, no carro, né? Então, Elias foi e falou para o rei: Rei, Deus pediu para te avisar que vai chover e vai chover muito. Então, vocês precisam sair daqui. Aqueles que acreditavam em Deus saíram. Aqueles que não acreditavam ficaram. Só que o Elias já estava cansado de falar e aquele povo não entendia. E ele ficou tão bravo e tão triste que ele resolveu convocar, ele resolveu propor um desafio. Então, já que ninguém acreditava em Deus, já que ninguém acreditava que ele estava ali porque Deus havia mandado, então ele fez um desafio. Pediu para chamar todos os seguidores de Baal. Eram uns 450. E mandou que eles fossem para o Monte Carmelo. Monte Carmelo é aquele lugarzinho no mapa, lembra? Então, ele obrigou as pessoas, por causa do duelo, a fazerem aquilo que Deus já havia pedido para todos eles fazerem, eles não estavam fazendo. Então, eles saíram daqui e chegaram aqui no Monte Carmelo, achando que quando chegasse lá e o desafio fosse cumprido, que eles iam provar para Elias que Deus não existia e que Deus ali era Baal. Acontece que o desafio foi: Elias pediu para Baal pedir para Deus, ou para o poder dele, né? Aquele poder, né? Que ele achava que tinha, para ele mandar um fogo do céu. Baal pediu, e aquilo não aconteceu. Aí as pessoas olharam para ele e falaram assim: esse cara é mentiroso. Esse cara é mentiroso. É que nem quando o cara que é candidato a algum cargo político fala assim: olha, eu vou resolver todos os problemas da cidade. Todos os problemas são muitos, uma pessoa só não consegue resolver tudo sozinha. A mesma coisa que acontece hoje em dia. E um monte de gente acredita que eles vão resolver. Então Baal não conseguiu trazer o fogo do céu. E Elias, para provar para aquela gente que estava lá esperando o fogo do céu descer pelo pedido de Baal, fez a mesma coisa. Mas ao invés de pedir, ele orou. Ele orou a Deus pedindo que descesse o fogo do céu. E aí o fogo desceu.
o fogo desceu e queimou tudo que eles tinham levado para aquele lugar. E as pessoas ficaram arrependidas, entenderam que Baal não era Deus coisa nenhuma. Baal não era nada. Baal era assim como eles, uma pessoa que às vezes conseguia alguma coisa, mas muitas vezes falava muita mentira. Então, Elias conseguiu provar para aquelas pessoas que Deus realmente existia. E quando aquelas pessoas pediram perdão por ter acreditado em alguém que não era Deus, Deus então resolveu presentear aquele povo. Lembra o vale? O rei Acabe também acreditava em Baal. E rei Acabe voltou para o tal do vale. Só que ele voltou a cavalo, no carro. E Deus pediu para Elias avisar ele que a chuva ia vir forte. E que ele não ia sobreviver se ele não saísse dali. Que ele precisava voltar para o Monte Carmelo de novo para se livrar da chuva. Que a chuva era uma bênção. A chuva estava vindo para que eles pudessem plantar. Mas onde ele estava, no vale, era muito perigoso. É que nem quando a gente sai e está chovendo muito. O risco de a gente ficar preso num alagamento também é grande. Então, a gente evita passar por rua baixinha. A gente vai por lugares altos e tal. Então, o rei Acabe indo de carro, voltando revoltado para o vale. Deus falou para Elias, corre e avisa a Acabe que vai chover muito. Elias saiu correndo, mas se o cara estava de carro, era para o cara chegar primeiro. Mas para ver o poder que Deus tem nas nossas vidas e quando a gente pede aquilo acontece de verdade, Elias chegou primeiro que Acabe. E quando Elias chegou e o Acabe chegou depois, ele falou, vamos sair daqui, porque vai chover muito e ninguém vai conseguir, todo mundo que estiver aqui vai morrer. Bom, dessa vez, Acabe ficou com medo e resolveu obedecer. E então eles voltaram para o Monte Carmelo e dali, eles voltaram lá para o Monte Carmelo e dali eles conseguiram restabelecer a vida. Eles tinham água para beber, eles tinham água para plantar, eles puderam retomar a vida deles. Inclusive aqueles que não acreditavam em Deus, que passaram a acreditar, então tiveram uma vida muito melhor. Isso é uma lição para que quando nós estamos passando por algum problema, alguma dificuldade, jamais a gente deve pedir ajuda e esperar a ajuda de alguém que não seja Deus. Deus está sempre do nosso lado, Ele está sempre à nossa frente, Ele sempre sabe dos nossos problemas. Basta que a gente chegue em oração e peça ajuda. Por favor, Deus, me ajuda, eu preciso resolver essa coisa. Olha, a vida não é fácil. Problema a gente tem todo dia. E vocês, crianças, não entendem quais são os problemas que virão no futuro. Porque a vida adulta é muito complicada. Se não estivermos sempre de mãos dadas com Deus, pedindo a Ele ajuda e proteção, muito provavelmente a gente poderia acabar igual as pessoas que poderiam ter ficado naquele vale. Então, vale a pena não desistir da nossa fé. Vale a pena não acabar como Acabe, que se não fosse a insistência de Elias, teria morrido no vale. E às vezes na nossa vida temos Elias falando no nosso ouvido quando a gente perde um pouquinho a fé. Poxa, Deus não me ajuda, eu peço, Deus não me ajuda. Mas às vezes tem um Elias por trás da gente, falando pra gente, não desiste, não desiste, não desiste. E a gente tem que ouvir, inclusive, essas pessoas, que às vezes são pessoas enviadas por Deus para nos ajudar. Então, olha só, a minha caderneta já tá ficando cheinha, né? Nós já estamos na aula 5, né? E o lugar de hoje é o Vale de Jezreel e o Monte Carmelo. E nos dias de hoje, esse lugar é a Palestina. A Palestina ainda existe, tá? É lá perto de onde tem aquele monte de briga, guerra. A lição de hoje é essa daqui, a lição 5.
Vamos tentar aqui encontrar 5 erros nessa cena, de acordo com o que está escrito lá em cima. Vamos lembrar que lá em Êxodo, Deus fala que não existe outro Deus além dele. E vamos lembrar também que lá em Reis, Deus mostrou que basta pedir e a ajuda está sempre pronta para vir. A minha oração de hoje é para que qualquer problema que nós tenhamos na vida tenha a ajuda de Deus. Então, eu peço que você feche os olhos comigo e a gente vai fazer aquela oração que eu gosto muito, que é a oração que Deus nos ensinou, que é o Pai Nosso, tá bom? Então, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, que perdoemos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E eu peço também que no coraçãozinho de cada um de vocês tenha o fogo que veio do céu, porque esse fogo que veio do céu na oração de Elias é o poder de Deus, que quando a gente aceita e demonstra, ele faz um estrago tão grande quanto o fogo que caiu no chão e queimou tudo. Porque Deus muda tudo para nós. Ele melhora tudo, ele faz tudo muito mais fácil. Basta que a gente acredite nele, não desista e não acredite em qualquer outra coisa que alguém possa dizer sobre um outro Deus que não existe, ou uma pessoa, ou o que for. O importante é a gente jamais deixar de crer em Jesus, de crer em Deus. Eu espero as lições, as respostas, né, os erros. Eu espero que vocês estejam bem. E nesse momento, a gente também pede a Deus para que cuide das pessoas que estejam nos hospitais, que estejam precisando realmente de ajuda. E principalmente daquelas pessoas que ainda não acreditam, que não conhecem Deus como a gente conhece. Vamos pedir para ele chegar no coração de todo mundo, porque quanto mais gente pedindo, mais poder nós temos para isso acontecer. Nós temos poder, porque o nosso poder vem de Deus. Um beijo para vocês e fiquem com Deus. Tchauzinho. Quem escolheu a cor fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Oh, ele assinou a obra que sou eu, e na
assinatura está escrito. Pintou minha vida com o sangue derramador. Pintou minhas vestes com o branco da santidade. Pintou meu interior com sua glória. Ele pintou minha vida, pintou minha vida com o sangue derramador. Pintou minhas vestes com o branco da santidade. Pintou meu interior com sua glória. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E o quê? E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu. E na assinatura está escrito.